creio que a melhor maneira da gente definir essa expressão cultura de oração, primeiro é entendendo a palavra cultura, que eu entendo que essa palavra cultura tem a ver com a cosmovisão, ou seja, a maneira como nós enxergamos a vida e o mundo. Todos nós temos uma cosmovisão. Então, cultura de oração está conectado com a maneira que a gente enxerga a vida. E a maneira correta de enxergar toda a nossa vida é através das lentes e da ótica da comunhão com Deus. Uma cultura de oração tem a ver com enxergar a vida, tudo aquilo que nós fazemos, através de um relacionamento íntimo com Deus. Tudo o que Deus fez na história e tudo o que Deus vai continuar fazendo é através da comunhão. Sempre que Deus está para fazer alguma coisa, Ele procura amigos, Ele procura pessoas para poder compartilhar o seu coração. Então, uma cultura de oração vai muito além de ter turnos, de ter eventos sobre oração, seminários sobre oração. Tem a ver com ver a vida pela ótica da comunhão com Deus. Meu principal público, quando eu comecei a escrever o livro Cultura de Oração, com certeza é a igreja, o corpo de Cristo, e fortalecer a igreja na área de oração. Mas quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele a partir das minhas próprias dificuldades, da minha perspectiva. Eu tinha muitas dificuldades na minha vida de oração por causa de sofismas e pensamentos que não eram corretos a respeito de oração. Então eu fiz questão de escrever esse livro deixando ferramentas bem práticas para que na segunda-feira você consiga desenvolver ou iniciar uma vida com Deus através de oração devocional. Então, por exemplo, coisas como gastar o seu tempo de oração, como usar a Bíblia no lugar de oração, como usar o silêncio no lugar de oração. Todas essas são ferramentas bem práticas que eu deixo nessa simples obra para poder edificar o corpo de Cristo para que eles cresçam no lugar de oração e na intimidade com Deus. Eu tenho estado envolvido no movimento de oração por mais de 10 anos. E a primeira vez que eu tive um contato com a adoração 24/7 foi através do IHOP, da Casa Internacional de Oração em Kansas City, de um livro do Mike Bickle, no ano de 2001. Então, quando eu li aquele livro, atrás do livro tinha o site daquela casa de oração. Então, esse foi o meu primeiro contato. E esse era um sonho que eu tinha no meu coração, mas eu achava que isso era uma loucura, que era uma coisa da minha cabeça, uma coisa impossível de se viver no Brasil, num país de terceiro mundo. Então, eu tenho estado envolvido por mais de 10 anos e uma das coisas que eu penso sobre o movimento de oração nesses dias é que ele não é uma moda, não é coisa que veio dos Estados Unidos, é algo que tem a ver com o cumprimento das profecias bíblicas e leva tempo para você construir os fundamentos desse movimento. Bom, falar das minhas influências para escrever sobre oração é um desafio muito grande porque são muitas influências. Mas basicamente começou quando eu comecei a ler sobre avivamento. Então eu descobri que todo avivalista tinha uma vida profunda de oração. Então, obviamente, eu fui atrás desses líderes, desses homens de Deus, para estudar a vida deles, como eles desenvolviam uma vida com Deus. Então, o primeiro livro que me afetou e a influência que me afetou foi um pequeno livrinho, Porque Tardo o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Um segundo livro que tocou muito a minha vida e que ajudou a ordenar minha vida de oração é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Mas eu poderia citar muitos outros homens, como por exemplo Mike Bickle, da Casa Internacional de Oração, que é um homem muito poderoso em como ensinar a ter uma vida muito prática de oração. Poderia falar sobre John Hyde, o apóstolo da oração. Poderia falar sobre Jonathan Edwards. Poderia falar dos padres do deserto, dos místicos na história da igreja, como Madame Guyon, Teresa de Ávila, São João da Cruz. Muitas dessas influências. E uma influência muito perto na minha vida e que me inspirou a ter uma vida de oração e a escrever sobre esse assunto, com certeza é a família Walker. Seu Roberto Walker e Harold Walker, que é o meu mentor e o meu pai espiritual. Esses homens estão há mais de 30 anos orando por um avivamento e pela restauração da igreja no Brasil.
Essas são as minhas principais influências para escrever sobre esse tema.